Programa Qualitar. Oferecimento Turim Outlet. Sua moda, seu estilo. Seiva, manipulação e homeopatia. Procoluna, centro especializado em dor. Cicobi Cred Mogiana. Seja um cooperado. E Quântica Solar. Já pensou em gerar sua própria energia? Olá, eu sou a Andréia Neves, apresentadora do programa Qualitar, aqui no canal 3 da NET, um programa destinado a você para levar informação e conteúdo sobre saúde, beleza, bem-estar e qualidade de vida. E hoje a nossa entrevista vai ser muito especial. Nós vamos falar sobre o poder das vitaminas, o que causa, a carência dessas vitaminas em nosso corpo e também se o excesso prejudica. Vamos falar também das sequelas da Covid. Quantas pessoas mandaram e-mails para nós falando sobre a queda de cabelo, que foi uma sequela pós-Covid. E quem vai falar sobre isso com a gente é a Marcelina Ferreira. Ela que é farmacêutica bioquímica, formada pela Unesp de Araraquara, especialista em cosmetologia, fitoterapia, homeopatia e nutracêutica clínica. Seja bem-vinda, Marcelina, tudo bem? Bom dia, Andréia, tudo bem? É uma satisfação muito grande estar aqui e eu agradeço o seu convite e a oportunidade de estar trazendo e dividindo um pouco mais desse conhecimento, principalmente nessa época de pandemia que nós ainda estamos vivendo. Marcelina, e falar hoje, nosso assunto é muito importante, essa orientação é muito importante, que são várias dúvidas que as pessoas têm sobre as vitaminas, Então hoje eu falei assim, esse programa tá especial com você, viu? Obrigada, né? E mais um detalhe, pessoal, a Marcelina, ela tá sempre em evolução, sempre buscando mais conhecimento e tá aí fazendo também mais uma pós-graduação, na fitoterapia integrativa, não é isso? Isso. Nós da área da saúde, nós temos a oportunidade e talvez até mesmo a responsabilidade de sempre estar buscando conhecimento, porque o conhecimento ele é dinâmico, ele não para. Então o conhecimento que nós temos na graduação ele é essencial, mas posterior a isso todos nós devemos continuar buscando conhecimento. E essa pós-graduação de agora é justamente para integrar o conhecimento junto a todo esse que eu já adquiri, que você mesma falou. E a fitointegrativa, ela vai justamente integrar esse conhecimento e nos colocar mais de perto a doença, o que os produtos naturais podem fazer junto com o estilo de vida e a necessidade individual de cada pessoa, que interfere muito na manifestação de todos os sintomas. Marcelina, mas aquela perguntinha, que a gente quer saber, o poder das vitaminas, Esclarece para nós sobre isso. Sim, as vitaminas têm um poder enorme no nosso corpo. Até porque as vitaminas, elas são consideradas compostos orgânicos e elas são encontradas em diversos alimentos. E o equilíbrio dessas vitaminas no nosso corpo é que contribui para o nosso bem-estar e para o bom funcionamento do nosso corpo. Existem muitas vitaminas e elas são divididas basicamente em dois grandes grupos. As vitaminas hidrossolúveis, principalmente as vitaminas do complexo B, B1, B2, B3, B5, B6, a vitamina B12, vitamina C. Essas vitaminas elas são solúveis em água. E um outro grande grupo são as vitaminas lipossolúveis, que são solúveis em gorduras, em óleos, que são principalmente as vitaminas A, D e K. Marcelina, e o que pode causar no nosso corpo a carência de algumas vitaminas? Andréia, a carência vitamínica é um fator extremamente importante, mas nem sempre ele é detectado no primeiro momento. Até porque a carência das vitaminas ela pode iniciar até mesmo antes da ingestão dos alimentos. Por exemplo, o modo com que cada um de nós prepara o alimento, por exemplo, o excesso de cozimento de alguns alimentos, ele diminui o teor vitamínico daquele alimento. Isso já interfere, porque após a nossa digestão, nós teremos uma queda do índice de vitamina nesse alimento.
Tá, e para preservar as vitaminas do alimento, qual que é a forma melhor? Você falou que o Então, cozimento... isso depende do alimento. Geralmente, quando é cozimento, às vezes a melhor forma é o a vapor, que diminui, e assim por um período curto, porque ele diminui também o processamento da vitamina. Tanto o excesso de calor quanto o excesso de resfriamento pode levar à perda de vitamina nos alimentos. Então, é muito importante ficar atento a isso. Né? Para fazer isso de uma forma adequada, é interessante fazer um acompanhamento nutricional. Só através dos alimentos, muitas vezes, então, a gente não consegue a quantidade, a dose de vitaminas, né? De cada vitamina que o nosso organismo precisa, né, Marcelina? Se você fizer uma dieta balanceada, o que é uma dieta balanceada? É onde você come vários alimentos, por exemplo, vários vegetais, cada um de uma cor, vários tipos de cereais e de carboidratos, porque a quantidade de vitaminas que contém nesses alimentos de forma variada, ela compõe uma dieta equilibrada. Desde que você faça isso de forma harmônica, você vai estar ingerindo as vitaminas necessárias para um bom equilíbrio do seu corpo. Mas qual que é a questão? Existe uma série de situações nesse caminho que não necessariamente, mesmo você ingerindo todas as vitaminas nesses alimentos, você vai conter a quantidade necessária para o equilíbrio orgânico. E a gente vê muito assim as pessoas buscando o suplemento vitamínico, né? Quando se deve utilizar, Marcelina? Porque para você chegar, né, a repor, você tem que saber também qual a vitamina que está mais precisando, né, no seu corpo. Sim. De forma natural, o nosso corpo, ele dá muitos sinais. Ele dá sinais principalmente quando a gente está entrando num quadro de carência que pode ser a carência vitamínica. Por exemplo, quando você passa por um quadro de estresse muito intenso, ou você adquire alguma doença, seja uma doença aguda ou uma doença crônica, é normal que o nosso corpo vá proteger o órgão que está sendo acometido. Então, ele faz como se fosse uma transferência de cuidado maior para aquela região, justamente para proteger a vida. Isso é natural do nosso corpo. Quando o corpo faz esse processo, geralmente aumenta o consumo de vitamina, mas outras regiões que não são, entre aspas, essenciais para te manter viva, elas acabam entrando em carência. É onde cada um de nós pode apresentar alguns sintomas. Mas existem também situações naturais, por exemplo, como a gestação. É normal que a mulher ela precise de uma suplementação vitamínica, principalmente, por exemplo, de ácido fólico, que é responsável pela formação do tubo neural do feto. É claro que não é somente essa vitamina. É preciso deixar claro que em momentos como esse, nós precisamos de uma suplementação total. Mas existem vitaminas que em determinados momentos, elas têm um valor maior para o corpo. Por isso que é sempre importante fazer uma avaliação para entender o quadro da pessoa ou até mesmo o sintoma que ela está manifestando, para saber como vai ser acompanhado e como vai ser suplementado. E é importante sempre ter um profissional da saúde especializado orientando e buscando a melhor forma de suplementar ou não. Em alguns casos, às vezes, só uma dieta balanceada pode trazer essa reposição necessária. Porque as pessoas sempre perguntam, né, Marcelina, aquela pergunta que não quer calar. Qual a melhor vitamina? Existe a melhor vitamina? Então, é uma pergunta que a gente ouve muito, principalmente no balcão da farmácia. Eu tô com um problema tal. Qual é a melhor vitamina? Eu quero a melhor. E às vezes a minha resposta acaba decepcionando algumas pessoas, né? Porque não existe a melhor vitamina. Quando a gente fala de equilíbrio orgânico, o nosso corpo, na verdade, ele reage perante a uma série de reações bioquímicas que acontecem, reações que necessitam de vitaminas e minerais que são como nutrientes para dar energia para que o processo e o metabolismo aconteça. A falta de uma dessas vitaminas ou mineral pode comprometer o processo como um todo. E isso, na verdade, o que acontece? Faz com que a pessoa desenvolva uma doença ou não, faz com que ela tenha algum sintoma físico, e isso é muito individual. Então, por exemplo, às vezes um suplemento, eu com uma necessidade de vitamina, eu tomando um determinado suplemento que para mim foi muito bom para o sintoma que eu apresentava, às vezes você toma e não vai ter o mesmo efeito.
E isso é muito comum. Por isso que existem tantos compostos vitamínicos industrializados e é por isso que na manipulação nós temos uma variedade gigantesca de possibilidades de manipular compostos vitamínicos. E é por isso que é tão importante um profissional especializado te acompanhar para entender o seu contexto, a sua história e compor a formulação que realmente pode te atender melhor nesse momento. E nem sempre é igual de uma pessoa para outra. Ou melhor, na maioria das vezes não é. Não é, né, Marcelina? E buscar então um especialista, fazer um exame, acho que já detecta, né? Qual a deficiência de qual vitamina está no seu organismo, não é isso? Isso pode ser feito. Isso seria o ideal a se fazer. Você fazer dosagem dessas vitaminas para que você saiba exatamente o que o seu corpo está precisando. Mas nem sempre isso é feito, até porque o custo é muito alto, tá? Então, na grande maioria dos casos, na clínica médica, é feita uma avaliação de acordo com o sintoma da pessoa, se ela tem alguma manifestação ou não, e a partir daí é feito uma prescrição ou uma prescrição de um suplemento industrializado ou até mesmo manipulado com essa vantagem de fazer um mix de acordo com uma necessidade individual, não necessariamente uma marca que contém uma formulação pronta. Então, esse entra a nossa especialidade. É até interessante, eu até vou fugir um pouquinho aqui, né, do nosso assunto, quer dizer, eu mesmo, na verdade, eu até tive uma experiência de passar pelo médico e ele pedir para manipular um medicamento que seria bom para essa fase, né, da menopausa, de começar a ter alguns sintomas. E eu vou te falar que foi tão bom, foi muito bom, Marcelina. Deu um novo ânimo. Então, quer dizer, acertou. Na verdade, passei pelo médico e ele receitou. Achei muito bom isso, porque a maioria das mulheres tem uma deficiência nessa fase. Sim. É importante falar. O que você pode falar um pouquinho para nós dessa fase? É uma fase, eu diria que é uma fase muito especial, né? E eu sempre costumo colocar o seguinte: todos nós somos seres únicos. E por mais que a literatura médica coloque que todos nós vamos passar pelas mesmas fases, desde o nascimento, a vida adulta, envelhecimento e morte, cada um de nós, de acordo com a nossa genética, de acordo com o nosso estilo de vida e o meio em que a gente vive, a gente pode ter manifestações diferentes perante as mesmas situações. Então, quando você teve essa procura pelo médico e foi fazer essa busca e fez uma avaliação, ele avaliou o seu momento, a sua situação, e a prescrição foi baseada no seu estilo de vida. Por isso que a resposta foi tão boa. Por isso que essa fórmula que é igual para todo mundo, ela não é verdadeira, porque não vai ter a mesma resposta para todo mundo. É muito interessante respeitar a individualidade de cada pessoa, porque aí o resultado vai ser melhor. Então vamos sempre buscar aí um especialista, ajuda de profissionais. Pessoal, nós vamos para um breve intervalo comercial e já nós voltamos aqui com a Marcelina. Nós vamos falar sobre a queda de cabelo, da sequela pós-Covid, dos excessos das vitaminas também, o que pode causar para o nosso organismo. Já nós voltamos. My heart again. All of this time I thought we were pretending. Nothing looks the same when your eyes are open. Now you're playing these games to keep my heartbeat spinning.
A Seiva Manipulação está no mercado há praticamente 22 anos. Nesse período todo, nós buscamos aperfeiçoar sempre o conhecimento e as nossas técnicas para contribuir com a manipulação do medicamento de acordo com a sua necessidade. Nós estamos localizados na Rua Voluntários da Franca, número 2017, no centro de Franca, e nosso contato com o WhatsApp é 16 3720 1201. Você tem dor nas costas? No quadril? Ou nos joelhos? No ITC Vertebral e no Instituto Trata, personalizamos o tratamento para as dores de cada paciente, oferecendo o que há de melhor na fisioterapia praticada nos principais centros de reabilitação do mundo, trazendo inovação, alta tecnologia, eficiência, menos dor e mais movimento com qualidade de vida. Agende uma consulta. O Memorial Nova Franca chega como exclusividade gratuita aos clientes ouro da Funerária Nova Franca. Um espaço para eternizar memórias e celebrar o legado daqueles que amamos, acolhendo os familiares que se despedem. Ambiente climatizado, salas com harmonização musical, velório virtual e chuva de pétalas. Nova Franca Assistência Familiar, sempre valorizando a vida. Rua São Paulo, 1350, Vila Aparecida. Voltamos aqui nos estúdios da Canal 3 da NET com a Marcelina Ferreira da Seiva Manipulação. E agora aquela perguntinha, né? O excesso de vitamina, Marcelina, também pode prejudicar, né, o nosso organismo? O excesso de vitamina pode prejudicar, sim. Mas isso depende também muito do tipo da vitamina. Se nós falarmos, por exemplo, das vitaminas hidrossolúveis, que são as que são solúveis em água, principalmente as vitaminas do complexo B, vitamina C, vitamina B12, são as vitaminas mais seguras, são as que podem trazer menos problema pelo corpo. Por quê? O excesso delas é eliminado pela urina. Agora, isso depende também da sensibilidade do corpo de cada pessoa. Ainda assim, mesmo sendo segura, algumas pessoas podem apresentar efeito colateral. Por exemplo, o excesso da vitamina C. Para poucas pessoas, em casos especiais, ela pode apresentar no rim cristais de ácido oxálico. Então, né? Esse excesso da vitamina, prejudica muito. É possível, existe a descrição na literatura, apesar de não ser comum. Agora, por exemplo, as vitaminas lipossolúveis, que são as vitaminas que são solúveis em gorduras, que é o meio lipofílico que nós chamamos. Elas já são vitaminas que podem trazer um prejuízo maior, principalmente as vitaminas D, por exemplo. E agora, na pandemia, houve um aumento muito grande do consumo da vitamina C, da vitamina D, aliás, até porque realmente ela traz uma proteção para o corpo. Porém, o excesso dela pode trazer problemas, sim. E eu vi que aumentou muito até, inclusive, Marcelina, o que você falou aí agora, o consumo, né, de vitaminas manipulado, sim, com a Covid. Sim. Porque as pessoas falam, tem que tomar vitamina D, tem que tomar vitamina D. Isso, né, aconteceu mesmo, procede? Agora, no período da pandemia, comparado com todo o período que eu tenho de experiência como farmacêutica na área magistral, foi o período em que as pessoas mais se preocuparam com a questão da imunidade e da suplementação vitamínica também. Elas buscaram conhecimento, então eu acho que esse foi um lado extremamente positivo, porque as pessoas se preocuparam com as questões que envolviam a saúde para manter o equilíbrio e a imunidade elevada, para se proteger da doença.
Um dos únicos aspectos que eu realmente fiquei mais preocupada foram algumas pessoas que até mesmo não se preocuparam com o real conhecimento, mas buscaram tomar doses excessivas de vitamina, principalmente da vitamina D, acreditando que se você tomasse uma dosagem muito acima do permitido ou do aceito, você teria uma proteção maior com a relação à Covid-19. E isso não é verdadeiro, acaba sendo perigoso, porque às vezes a pessoa não tem uma reação imediata, mas ela pode ter um efeito colateral tardio. E essa quantidade, né, o que as pessoas correram mesmo, realmente correram para buscar tomar um suplemento vitamínico, tomar vitamina D, que foi o que mais comentaram, né, que ia ajudar. Mas isso também, se não for de uma forma, como você disse, com um especialista e realmente saber se o seu organismo está precisando, é muito prejudicial, né, Marcelina? Existe um risco sim. Até porque, por exemplo, com relação à vitamina D, nesse período não deu tempo de ter estudos seguros, né? Os estudos que eu busquei e que eu encontrei localizaram a dosagem segura para se ingerir nesse período entre 2.000 e 4.000 unidades. Mas o que a gente observou, o que eu vi, até mesmo atendi muito e orientei muitos pacientes no balcão, que isso era muito perigoso e que de fato a gente não manipulava dessa forma, era a pessoa tomar dose alta sem a prescrição, achando que isso teria uma proteção. Isso não é legal, isso é perigoso. Então é preciso sempre ter um acompanhamento de um profissional de saúde, até porque, Andréia, existe uma questão assim, não basta você tomar um suplemento vitamínico. É preciso avaliar como é que está sendo o seu estilo de vida. Então, você pode tomar as vitaminas as mais importantes, você pode fazer uma reposição completa, mas se você não tiver um estilo de vida saudável, se você comer de forma desregrada, não dorme bem, faz uso de vários medicamentos e ainda ingere bebida alcoólica, você pode ter problemas sérios. A sua vitamina ela vai ser eliminada, às vezes ela vai acudir simplesmente uma situação de emergência, não vai aumentar a sua imunidade. É muito comum isso. Por exemplo, um exemplo clássico, mulheres, por exemplo, que fazem uso de anticoncepcional e fazem uso de bebida alcoólica regularmente. Nós sabemos que o anticoncepcional é um medicamento que interfere na absorção de várias vitaminas. Então, o que acontece? Ela já vai ter, mesmo que ela se alimente bem, ela vai ter uma absorção menor. E o álcool é um produto que interfere na absorção não só das vitaminas, mas dos medicamentos, dos nutrientes em geral. Então não basta você ingerir um suplemento vitamínico, entende? Entendi. É preciso ver o contexto como um todo. Então essa é uma orientação que eu sempre faço na farmácia e tento trazer à pessoa a própria responsabilidade. Porque é preciso entender esse processo e que a pessoa faça uma suplementação se for necessário. Sim, mas é preciso também avaliar o seu modo de vida, porque isso contribui para o resultado final e para a sua imunidade. E como você disse no início, né, Marcelina, o corpo fala. O corpo fala e às vezes a conta é alta. Marcelina, mas agora, olha, chegou no nosso e-mail também várias perguntas que são de pessoas, né, que tiveram Covid. A Lena, a Lívia, né, a Daniela, todas elas perguntando e pedindo essa entrevista, porque uma queixa comum foi a queda de cabelo. Então, esse suplemento, né, a vitamina, aumenta a imunidade para queda de cabelo. Foi assim, todas as pessoas, sem exceção, né, que a gente pergunta, falou depois do Covid, meu cabelo raleou, meu cabelo afinou, eu tô sem cabelo, tá caindo muito. Preocupação até excessiva, porque para nós mulheres, né, cair o cabelo é um motivo de preocupação. Sim, com certeza. Eu acompanhei vários pacientes assim, tanto homem quanto mulher, mas para nós mulheres essa é uma situação que realmente pode afetar muito a nossa autoestima. Né? Como? Até porque esse processo, ele se chama eflúvio telúrico, que é o nome que se dá a essa queda de cabelo que normalmente as pessoas têm pós o enfrentamento de um quadro estressante, que pode ser simplesmente uma situação de estresse vivida pela pessoa, ou também algum tipo de doença, que como atualmente agora é o caso da Covid-19, mas pode acontecer com outras doenças também, porque é exatamente uma resposta do nosso organismo a um quadro infeccioso.
E nesse processo é muito comum que o nosso corpo se adapte à situação que a gente está vivendo e com o tempo ele normalize essa função e pare a queda de cabelo. Só que, como eu disse anteriormente, as respostas são muito individuais, elas não são iguais de pessoa para pessoa. Às vezes uma pessoa ela tem um processo de queda capilar por um período aí de 1 mês, para e normaliza. Outras pessoas isso se estende por um período maior e se torna crônico. E a queda capilar, principalmente para nós mulheres, ela vai trazendo uma angústia muito grande, porque o número de fios que caem no nascimento e no crescimento não é com a mesma velocidade. Então isso vai trazendo uma angústia, vai trazendo realmente uma situação angustiante. É onde a suplementação vitamínica pode ajudar? Pode ajudar e ajuda muito. Mas é o que eu falo. O suplemento, a composição do suplemento vitamínico que vai trazer o resultado esperado, nem sempre ela é igual para todas as mulheres. É preciso avaliar. Então, mas aí, Marcelina, vamos falar. A preocupação nossa com a queda do cabelo, com a autoestima e tudo. Mas o que a gente deve fazer, então? Quais são as dicas que você passa para nós hoje? Para amenizar esse processo de queda de cabelo. E depois eu quero perguntar também, fazer uma outra perguntinha final aqui, tá? Tá certo. Olha, eu sempre oriento da seguinte forma. Sempre no atendimento farmacêutico que eu falo, eu tento trazer a pessoa para compreender a própria realidade dela. A realidade dela não é a do vizinho. E às vezes ela pode fazer uma suplementação vitamínica? Pode. A suplementação vitamínica é extremamente válida. Nós sabemos que o nosso corpo ele precisa de todas as vitaminas para ter um bom funcionamento. Mas existem as vitaminas que têm um maior tropismo para a parte de crescimento e estímulo do crescimento mais rápido, do crescimento capilar, e diminuindo a queda também. Existe isso. Então pode ser feita uma combinação de vitaminas que atuam de uma forma mais intensa nesse período para repor. Mas o que eu sempre oriento? Vamos avaliar também o seu estilo de vida e o que é que você está ingerindo, o que é que você está fazendo que também possa estar comprometendo isso. Não é só o suplemento vitamínico. Às vezes eu faço vários atendimentos onde a pessoa está passando por um estresse emocional tão grande que compromete a vida dela. Então, às vezes ela tem que acompanhar junto um atendimento psicológico. Porque hoje, Marcelina, a vida nossa já é estressante, né? Parece Demais. que o tempo está passando muito rápido. Os afazeres, você acumula uma série de atividades, né? Ansiedade, né? Que vai desencadeando aí doenças também, como depressão, como outras coisas. Então, acho que tudo isso é muito prejudicial e a gente tem que entender, né? Esse ponto, o que está acontecendo com o nosso organismo? Qual que é o nosso estilo de vida? Está praticando atividade física? Está tendo um atendimento psicológico? É exatamente essas orientações que hoje... E às vezes, principalmente a mulher, quando ela está com uma queda de cabelo muito intensa, às vezes o grau de estresse dela já está avançado e quando a gente coloca essas situações, às vezes ela não aceita muito, porque ela simplesmente quer algo que barre a queda de cabelo e estimule o crescimento. Mas é preciso que a nossa compreensão ela avance um pouquinho mais para entender que você só está com um processo de queda intensa porque está rodeada por uma série de situações que não é só a doença que está contribuindo para o fato. Então, para que você tenha um resultado melhor a longo prazo, é preciso mexer em vários setores. Marcelina, e como dica que você dá para nós mulheres, né, a respeito da queda de cabelo, o que você pode nos orientar? Porque todo mundo quer uma dica, uma dica que vai resolver. Sim, e sempre reforçando, existem sim as vitaminas que têm mais tropismo para essa questão de cabelo, pele e unha, até porque esse processo bioquímico que envolve as reações tanto de crescimento de cabelo e fortalecimento de unha, eles são integrados. Tá. Isso é possível, né? Mas vamos considerar que é preciso ter a alimentação adequada, toda essa questão que envolve a vida saudável, ficar de olho no tipo de medicamento que está tomando. Mas eu particularmente, quando a gente pensa em formulações que favoreçam esse processo, tanto crescimento, estímulo de crescimento capilar, diminuição de queda, fortalecimento de unha, eu gosto muito de formular utilizando essas principais vitaminas, que envolvem a biotina, alguns aminoácidos e minerais também, porque ajudam muito nessa reposição, como o NAC, a vitamina D, em alguns casos, que é necessária, o mineral zinco, né, também pode muito ser usado,
vitamina B6 e algumas pessoas, às vezes é necessário incluir também algum tipo de colágeno inteligente, que são aminoácidos. Existem várias marcas no Brasil e até mesmo algumas marcas importadas que trazem um benefício de fazer um estímulo às nossas células de fibroblastos, que elas replicam rapidamente. Esse colágeno inteligente, ele é à base de silício. Então ele faz esse estímulo às nossas células de fibroblasto e aumenta a nossa produção interna de colágeno. Isso, Andréa, favorece muito o processo, além de melhorar também a nossa pele. Então, assim, eu gosto de formular isso, mas gosto também de individualizar e ver outras necessidades das pessoas, porque às vezes é interessante incluir outras vitaminas se ela faz uso de algum medicamento específico, sempre olhando para o universo de cada uma. Então as vitaminas são todas manipuladas, no caso lá na farmácia de manipulação. Conta pra gente como que funciona. Elas são manipuladas, nós temos a grande vantagem por ter o nosso laboratório de manipular composições vitamínicas numa mesma cápsula. Elas podem ser manipuladas em cápsula gelatinosa comum, podem ser manipuladas em cápsula vegetal, caso a pessoa tenha alguma sensibilidade à gelatina ou ao corante, e isso é muito comum. Porque às vezes a pessoa tem dor de estômago, acha que está tendo reação ao medicamento, vai verificar, ela está tendo alergia à cápsula. Quando nós manipulamos em cápsula vegetal, isso desaparece. Mas essas vitaminas também podem ser manipuladas em solução, em gotas. Se for hidrossolúvel em solução aquosa, se ela for uma vitamina oleosa, normalmente o veículo tem que ser lipofílico oleoso. E claro que para completar esse processo, nós trabalhamos com embalagens padronizadas. Essa embalagem padronizada é uma embalagem que garante a dispensação do medicamento na dose prescrita pelo médico. Então, a cada vez que você aciona a válvula, você tem a mesma dosagem, ela vai dispensar a mesma dosagem vitamínica. E essa é uma responsabilidade farmacêutica. E nós estamos trabalhando com isso há muito tempo. É exatamente favorecer todo o processo para contribuir para a saúde de cada pessoa. Nossa entrevista já está terminando, é uma pena, porque eu quero você mais vezes aqui para nos esclarecer, para orientar sobre determinados assuntos. Hoje foi uma aula, viu? Que bom estar com você. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite de estar aqui. É uma satisfação estar aqui com você e poder contribuir um pouco para esse conhecimento que pode ajudar tantas pessoas, né? A Seiva Manipulação fica... Nós estamos localizados na rua Voluntários da Franca, número 2017, esquina com Floriano Peixoto. WhatsApp? No centro. 16 3720 1201. O nosso WhatsApp é o número fixo. É sempre uma pergunta das pessoas. Também pode ser o número fixo. Pessoal, confira essa entrevista completa aqui no canal 3 da NET, através das nossas redes sociais e o canal do YouTube da Revista Qualitá. Programa Qualitá. Oferecimento Turim Outlet. Sua moda, seu estilo. Seiva, manipulação e homeopatia. Procoluna. Centro especializado em dor. Cicobi Cred Mogiana. Seja um cooperado. E Quântica Solar. Já pensou em gerar sua própria energia?